Você estava conversando com um cara e de repente ele sumiu, ou às vezes ele te manda mensagem, some e você não sabe qual é a dele, se ele tá interessado em você ou não. Se você está passando por essa situação, então você tem que assistir esse vídeo até o final, porque eu vou te trazer uma resposta. A partir de hoje eu quero trazer mais vídeos como esses, com esses temas mais específicos, para você que é cristão, principalmente, porque o que acontece no meio cristão, no meio evangélico, principalmente, as igrejas não falam sobre isso. As igrejas falam da parte espiritual, falam sobre esperar em Deus, sobre a gente fazer jejum, propósito, isso e aquilo, mas não ensina como esperar, não ensina a parte técnica, não ensina coisas práticas que a gente fica perdido, porque quando a gente tá fora da igreja, vive princípios que não são cristãos, a gente vive de um jeito. A gente é instruído de uma forma, a gente aprende de uma forma. Sei porque eu tive muito essa dificuldade. Já compartilhei aqui com vocês em alguns vídeos que quando eu era solteira, eu tinha determinado comportamento. Eu era o tipo de mulher que se o cara, ele não tomava atitude, mas eu percebia algum interesse da parte dele, eu ia lá e tomava atitude. Eu dava um primeiro passo para que ele entendesse que eu estava interessada nele. Quando eu me converti, quando eu passei a ter princípios cristãos, eu fiquei totalmente perdida, porque eu não sabia como agir, eu não sabia se eu tinha que demonstrar. Se o cara ficava lá, não demonstrava, não fazia, não tomava nenhuma atitude, eu ficava assim desesperada, porque eu não sabia se era certo eu tomar atitude ou não, ou demonstrar interesse, eu não sabia o que fazer, e ninguém ensina isso na igreja. Então eu tô aqui pra mudar isso. Eu sei que meu canal é diferente, é difícil encontrar um canal aqui na internet cristão que fale sobre esse assunto, mas a partir de hoje eu vou falar, além do que eu já trago aqui pra vocês, e eu creio que vocês serão muito abençoados. Eu oro para que Deus me use nesse sentido. Eu vou pegar o que a gente aprende no mundo, mas vou trazer, né, de acordo com a Bíblia, com princípios cristãos, para que vocês, né, que eu já sou casada, mas vocês aprendam a fazer uma escolha certa, uma escolha com a bênção de Deus, para que vocês possam ser felizes no amor. E hoje eu quero falar sobre esse tema porque é muito comum, mesmo no meio cristão, os dois estarem conversando, a menina toda envolvida lá, achando que tá dando tudo certo, enquanto o cara, ele de repente desaparece. Ele até conversava, demonstrava interesse e de repente desaparece. Isso é muito ruim, porque a gente não sabe o que fazer. Em alguns casos, eu sinto muito em te dizer, mas uma coisa que eu observei, né, a experiência que eu tive. Enquanto eu estava envolvida, totalmente comprometida emocionalmente com um rapaz, ele estava aberto a outras opções, outras alternativas. E aí, no momento que ele achou algo mais interessante, alguém mais interessante na visão dele, ele, sumiu. E de repente, o cara que estava super interessado, apaixonado por mim, no dia seguinte sumiu, já estava orando, namorando outra. E eu ficava desolada. E eu não quero que isso aconteça com você, mulher, porque você tem um valor, sim. Você só precisa enxergar. Primeira coisa, eu quero trazer aqui, deixar claro para vocês o que significa sumir. Traduzindo para uma linguagem mais moderna, não deu match. Não deu match entre vocês, por isso o cara sumiu. Só que tem sumir porque o cara não está interessado e tem um outro tipo de sumir que na verdade não é falta de interesse. E é isso que eu vou falar pra você. Mas primeiro a gente precisa entender, quando o cara some, é porque ele escolheu sumir. Ele escolheu sair da sua vida. Ele escolheu não falar mais com você. É uma escolha. É só a gente parar pra pensar. Se você tá interessada no cara, o que você vai querer fazer? Falar com ele, tá perto dele. Você vai se interessar em ter algum tipo de contato com ele. E se isso não acontece da parte dele, é porque não existe esse interesse. Se ele estivesse interessado, com certeza ele ia ter qualquer tipo de iniciativa para que vocês estivessem em contato, não perdessem o contato. Porém, a gente precisa prestar atenção numa coisa, e eu vou aproveitar e compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o meu marido quando a gente estava se conhecendo. O homem, ele pode sumir por dois motivos. Você pode ter magoado ele de alguma forma, ou então você pode ter dado a entender que não tinha interesse nele, e ele, como tem amor próprio, o que ele fez? Foi embora, te deixou em paz. Porque na mente dele você não demonstrou interesse, então
tudo bem, ele não vai ficar se rastejando. Ah, Mariana, mas como eu faço pra saber se é esse o problema, se é esse o motivo? É sim, se vocês estavam conversando, ele sumiu, parou de falar com você, você vai mandar mensagem pra ele, vai puxar conversa com ele. Se você vê ele pessoalmente, você vai tomar algum tipo de atitude que demonstre que você tem interesse na pessoa dele, em saber como ele está, como ele se encontra, se ele está bem. Demonstre algum tipo de interesse, puxa algum tipo de conversa. Você, nesse momento, você precisa ter uma iniciativa para tirar essa dúvida. Não tenha medo. Só que você vai fazer isso uma única vez. Não vai ficar fazendo isso sempre. Uma única vez será o suficiente para você saber se ele realmente sumiu porque ele não está interessado em você, ou por esse motivo que eu acabei de falar, que de repente ele achou que você não estava interessado e ele sumiu. Agora, se você fizer isso e mesmo assim ele cortar a conversa, ele sumir de novo, ele não demonstrar muito interesse em manter esse contato com você, e minha amiga, você vai pegar, dar as mãos pro seu amor próprio e sumir, igual ele. Quando eu tava conhecendo o Bruno, eu fiquei sabendo de algumas coisas. Na verdade, não fiquei sabendo, vamos parar com isso. Eu vi uma foto dele que eu não gostei. Achei muito assim, não gostei, não fazia meu tipo. E aí algumas coisas que ele me falou que eu comecei a olhar assim, eu falei assim, ah, não quero isso pra minha vida. E eu parei de falar com ele. Só que nesse tempo que eu parei de falar com ele, que foi uns 2 dias, eu fiquei muito incomodada, porque foi um motivo muito bobo, superficial. Eu já compartilhei aqui com vocês. Ele também não me mandou mensagem nenhuma. Então eu poderia ter pensado, ele não tá interessado. Só que aí eu fiquei muito incomodada, eu não conseguia fazer nada, porque ficava vindo ele na minha cabeça, eu sentia que eu tinha que mandar mensagem pra ele. Eu tava me sentindo como se eu tivesse feito algo ruim pra ele, eu precisava me desculpar. Num domingo à tarde, antes do culto, eu mandei mensagem pra ele. E eu não precisei me explicar nada. Eu só falei, oi Bruno, tudo bem? E ele já veio falando todo feliz. Eu tenho aqui a conversa que eu mostrei. Eu mostrei um vídeo aqui pra vocês que eu abri a nossa conversa, a nossa primeira conversa. Eu vou deixar aqui no final do vídeo e na descrição. Mas ele voltou a falar comigo normalmente, demonstrou interesse. Ele ficou feliz, deu pra ver que ele ficou feliz e animado de eu ter mandado mensagem pra ele. E a partir daí a gente voltou a conversar e foi aí que as coisas começaram a acontecer. Ou seja, se eu não tivesse mandado essa mensagem, ele não ia mandar mensagem pra mim também, provavelmente. E a gente talvez hoje nem estaria junto, nem teria se conhecido. E por que ele não me mandou mensagem se ele estava interessado em mim? Porque ele viu que eu não estava mais interessada em falar com ele. Então ele deixou, ele falou, bom, se ela não tá interessada, eu vou fazer o quê? Ele não tentou, ele não quis, isso vai da pessoa. Tem homens que eles não querem se dar fazer esse papel de ficar lá se rastejando ou indo atrás da mulher dessa forma. O Bruno é uma pessoa que ele respeita muito e ele entendeu. Se eu não estava interessada, então ele não ia ficar lá insistindo até que eu demonstrasse algo. E é assim, entendeu? Quando o homem ele está interessado, ele demonstra, você vai saber. Agora, se acontece o que eu falei aqui no final, de ele não desenrolar a conversa, não continuar demonstrando interesse, aí minha amiga, eu sinto muito, mas ele não está interessado em você. E isso não significa que você precisa mudar, que você é uma pessoa ruim, que você não tem valor. Isso só significa que não bateu, que não deu match, que você não faz o tipo dele. Assim como muitos homens não fazem o seu tipo, não é verdade? Nem sempre o problema tá em você. Não era pra ser. E às vezes o próprio Deus, ele tira esse sentimento do coração da pessoa em resposta à oração que você mesma fez. Senhor, eu entrego esse sentimento nas suas mãos, que seja feita a sua vontade. Se não for ele, tira ele do meu caminho, mas se for, que as coisas aconteçam, que ele me peça em casamento e que a gente seja feliz. Lembra da oração que você fez a Deus? Então, minha amiga, tá aí a resposta, pode estar aí a resposta. Desculpa estar falando desse jeito, eu sei que é dura a realidade, é difícil, a gente sofre, dói. Mas é a realidade, a gente precisa encarar, não adianta ficar insistindo, dando murro em ponta de faca, sabe? Se você entregou pra Deus para que a vontade dele fosse feita, então fique em paz. Se você achava que isso era melhor, o melhor de Deus pra sua vida, e não é, significa que Deus tem algo ainda maior e melhor que vai te fazer muito mais feliz e que você vai olhar e você vai pensar, nossa, aquilo não era nada perto do que Deus me deu, do que Deus me abençoou. Homens que estiverem assistindo esse vídeo, comentem aqui se eu tô certa, se eu tô errada, ou se eu esqueci de falar
algum outro motivo, comentem aqui pra ajudar essa mulherada a se valorizar, porque, gente, não dá pra gente ficar correndo atrás de homem, de mulher. A gente precisa entender qual é o segredo dos relacionamentos. O segredo dos relacionamentos é a bênção de Deus. E para ter a bênção de Deus, você precisa ter relacionamento com Deus, para que Ele te guie, para que Ele te direcione e você possa tomar as atitudes certas no momento certo, andando no caminho certo, estando no centro da vontade do Senhor. Olha, e é tão forte isso que eu tô te dizendo, que o melhor de Deus vai chegar na sua vida aqui, ó. Conseguem escutar? Até carreata tá tendo. Nesse momento, começou agora. É Deus te dando um sinal, filha. Descansa. Descansa e confia em mim, porque eu tô cuidando de tudo e você não faz ideia do que eu tô preparando pra te entregar. Olha, é tão verdade isso que eu parei de gravar o vídeo. Parou a carreata. Acabou. Foi coisa assim, ó, de segundos. Tá vendo que Deus tá falando com você? Então receba, amiga.